2025 está começando, mais um ano importante da luta da classe trabalhadora. E nos últimos tempos a gente tem acompanhado muitas pautas importantes nesse cenário e, com certeza, a pauta mais importante para a classe trabalhadora no ano de 2024 foi a luta contra a escala 6x1. A luta contra a escala 6x1 foi um tema que mobilizou muita gente, que trouxe à tona um debate sobre o trabalho, sobre as condições de vida da classe trabalhadora, que são fundamentais. E não é sem motivo que esse tema se tornou um tema tão importante para a realidade do trabalhador brasileiro, tá bom? E eu queria começar aqui lembrando um pouco de onde que esse novo ímpeto veio, tá? Porque a luta pelo fim da escala 6x1, ela não começou no ano passado, mas ela ganha uma propulsão e ganha uma projeção sem igual a partir do ano passado, tá bom? Então, eu queria mostrar aqui para vocês o primeiro vídeo, né, que eu acho que todo mundo acabou conhecendo, né, acabou ficando sabendo, né, de como que ele foi, de como que isso ganhou. Gente, eu tô aqui. Essa grande reverberação, que foi o vídeo do nosso querido Rick Azevedo. Um abraço, Rick Azevedo, eleito vereador pela cidade maravilhosa, pela cidade incrível do Rio de Janeiro, e que agora, e é mais uma demonstração, né, de como essa pauta é importante. Vamos lá. Pessoal, olha só. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te convidar para conhecer o mais novo projeto de história aqui do YouTube, que é o canal Contra História. O canal Contra História está sendo criado com o objetivo de fornecer uma alternativa àquilo que a gente chama de história oficial, contando e narrando os principais fatos que envolvem a luta do povo trabalhador brasileiro e também dos povos de todo o mundo. Para você conhecer mais a respeito desse projeto, clica aqui no link da descrição desse vídeo e eu espero vocês lá. Agora, volta pro vídeo. Vai, pode ir, pode voltar. Mas se inscreve aqui primeiro, tá? Então faz o seguinte, para. Clica, se inscreve lá, volta pra cá. Beleza? Espero vocês. Já tá bom. Tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação pra me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala 6x1, gente. Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, sou sozinho, não dá pra fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa pra cuidar. A pessoa tem que se doar pra empresa 6 dias na semana e ter só um dia pra folgar. Isso pra ganhar salário mínimo. Gente, não dá. Não dá. E se a gente não se revoltar, se a gente não colocar a boca no mundo, se a gente não meter o pé na porta, as coisas não vão mudar. Eu quero saber quando que nós, da classe trabalhadora, iremos se revoltar contra essa escravidão ultrapassada chamada escala 6x1. Bizarro. Sério, velho. Não dá. Gigante, né? Gigante. Enorme. Porra, muito foda. E aí, acho que tem várias questões que vêm pra gente em torno disso, pra gente poder entender por que a escala 6x1 ganhou uma projeção do tamanho que ela ganhou, né? Por que ela ganhou essa projeção toda nesse último ano de 2024? E eu acho que isso está diretamente relacionado com um fator importante, que é a escala 6x1, ela é a herança de uma forma de trabalho que foi sendo desenvolvida, não só no Brasil, mas nos países da periferia do capitalismo, com o trabalho dos imigrantes nos países centrais do capitalismo e tal, mas que é a realidade da profunda precarização das condições de trabalho. Quando a gente fala de precarização das condições de trabalho, isso significa a piora nas condições da qualidade em que esses trabalhos são ofertados. Então, historicamente, a gente tem a participação dos estratos, das frações da classe trabalhadora que são mais marginalizadas nos piores empregos e nos piores trabalhos. Nos trabalhos que você tem um maior volume de trabalho, né, em termos de horas, em termos ali de necessidade de escala, e ao mesmo tempo
um trabalho que não corresponde a um atendimento das necessidades de sobrevivência dos trabalhadores, né? E eu acho que já faz algum tempo, né, e eu acho que isso se acentuou mais com a pandemia, a gente tem trabalhado cada vez mais, né? A gente tem visto que as pessoas têm trabalhado de maneira cada vez mais, de forma cada vez mais incessante, né? E isso não só na perspectiva de aumento de horas, mas também no redimensionamento da nossa vida em torno do trabalho, né? Porque hoje, como por exemplo a normalização do home office, tem muita gente que fala sobre como a rotina de trabalho virou o dia todo, né? Então o dia todo você tem que estar disponível no WhatsApp, você tem que estar disponível para reunião, você tem que estar disponível para um monte de coisa, e de como várias dimensões da vida ao nosso redor têm sido relacionadas ao trabalho. Então, a nossa vontade de ver uma série, né? Eu preciso terminar de ver a série. Eu preciso aproveitar o máximo possível de tempo para fazer um esporte, para não sei o quê. Então, várias dimensões da vida começaram a ser atravessadas por essa percepção de que tudo na vida é trabalho. De que tudo na vida tem que passar por um rendimento. Precisa passar por uma valorização. E isso acontece ao mesmo tempo em que a gente tem a menor participação dos salários na economia brasileira nos últimos 20 anos. Separei uma matéria aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Esse gráfico aqui, ele é muito importante para a gente poder entender esse contexto, né? Aqui está mostrando a parcela da renda do trabalho na economia em total de percentual, certo? Então, olha só. A gente consegue observar o quanto o trabalho estava participando efetivamente da economia, na composição da economia brasileira, e a partir de 2016, olha só, despenca. Viu? A partir desse processo, a gente tem um despencar dessa relação. Então, o que isso significa na prática? Isso significa que os salários dos trabalhadores estão compondo cada vez menos a renda econômica brasileira, o que é um indicativo também de que os trabalhadores têm recebido cada vez menos e, em contrapartida, trabalhado cada vez mais. Trabalhado cada vez mais. Esses indicativos também são importantes para a gente poder avaliar e perceber o quanto o Brasil hoje ocupa uma posição em que a gente tem os membros da classe trabalhadora como as pessoas mais ansiosas do mundo, mais ansiosas do planeta, e uma das populações com maior grau e índice de depressão. E por quê? Exatamente porque faz muito tempo que o trabalhador brasileiro não sabe o que vai acontecer. Não sabe se vai estar empregado, não sabe se vai estar com condições de moradia, não sabe da sua vida. E isso é um reflexo também direto da maneira de como esses trabalhos de menor qualidade têm sido ofertados pela classe trabalhadora. E não é só isso, né? O trabalho tem sido severamente atacado. A classe trabalhadora tem sido severamente atacada para que as suas condições de trabalho possam piorar e, dessa maneira, os grandes capitalistas que sobrevivem com a implementação da lógica da 6x1 possam continuar tirando seus lucros de maneira completamente abusiva. Separei aqui mais duas matérias, que eu não vou ler elas inteiras, mas eu vou deixar o link delas aqui na descrição, que é o fato de que, por exemplo, o STF aprovou a constitucionalidade do trabalho intermitente, que é a modalidade de trabalho que vai avaliar que o trabalhador ele pode ser contratado por um período, quando for necessário para a empresa, e depois demitido quando não for mais necessário. E que isso é constitucional. E que isso não tem problema de acontecer. Ou ainda, a Suprema Corte considerou lícita a terceirização para qualquer tipo de atividade produtiva. E compactuou com a escala de trabalho 12/36, em que a pessoa trabalha 12 horas seguidas e descansa as próximas 36. São verdadeiras jornadas de trabalho do século XIX. Agora, por que a gente está vendo isso, né? Esse é um movimento que está sendo realizado pelo capital, pelos grandes interessados econômicos nisso, para poder aumentar suas taxas de lucro.
para poder fazer com que os trabalhadores se submetam a condições piores de trabalho, porque afinal eles não têm escolha, né? Um mercado de trabalho em que a informalidade reina em mais de 50% dos postos de trabalho, em que o ganho salarial é cada vez menor em ganhos reais, o trabalhador não tem escolha. Ele não tem escolha. Então ele vai sendo submetido a essas jornadas, a esses processos, e que fazem com que aquele programa da Ponte para o Futuro, que foi inaugurado lá pelo Temer em 2016, possa continuar sendo tocado na maior normalidade, né? Inclusive pelo governo Lula, tá? Vale aqui ressaltar que a reforma trabalhista de 2017, que foi um dos marcos desse avanço, até hoje não foi revogada. Até hoje não houve um debate para sua revogação. Um debate sobre isso. Ou, na PL dos entregadores e dos motoristas de aplicativo, o governo adere e adota a linha econômica de quem? Das empresas de aplicativo. Das empresas. E aí os motoristas ficam putos, os entregadores ficam putos e aí a culpa é deles, né? Que são fascistas. É sempre assim. É sempre assim. Então, a gente está acompanhando um processo de crescimento e de precarização da força de trabalho, né? A gente está vendo um crescimento cada vez maior de um conceito muito importante, que é o conceito de exército industrial de reserva, que é a grande massa de desempregados que fica disponível para poder ser contratada nesses empregos, muitas vezes de maneira com... como é que eles falam? De troca rápida, né? Esqueci a palavra. Aqueles empregos são de alta rotatividade, né? Então você vai sendo demitido e pegando outros empregos em várias áreas. E aí a escala 6x1 está muito presente nessa modalidade. São trabalhos de serviço, de hotelaria, de motorista de ônibus, de telemarketing, de várias dessas categorias que são profundamente precarizadas e que são também um reflexo da maneira de como o trabalho ele está organizado socialmente no Brasil, porque os principais grupos que vão ser pertencentes a essas escalas são as pessoas periféricas, são as mulheres negras, é a comunidade LGBT. Então, é uma categoria, uma qualidade de trabalho que é destinada para as frações mais marginalizadas da sociedade e que muitas vezes não vão conseguir emprego facilmente em outras áreas, né? Ou como no caso das mães, das pessoas que gestam, que vão fazer jornadas duplas, jornadas triplas de trabalho. E tudo isso por quê? Porque isso garante uma maior taxa de lucratividade para os capitalistas. Esse esquema de formação do trabalho no Brasil, ele é muito característico daquilo que o Rui Mauro Marini vai chamar de superexploração do trabalho, que é quando o trabalhador ele não consegue nem ganhar os recursos suficientes para se manter vivo. Ele male consegue sobreviver. E isso porque, nesse esquema, na formação de um capitalismo dependente, em que esses trabalhos são trabalhos de baixa complexidade, são trabalhos que você não vai precisar ter um treinamento muito grande, porque essa prestação de serviço ela é uma prestação de alta rotatividade. Então você pode até contratar, depois você demite, contrata por salário mais baixo, e assim vai, né? E assim vai. Separei até um trechinho, porque eu acho que ele é importante para poder entender esse conceito, né? Que é o fato de que o trabalhador, nessa situação, essa situação de superexploração, ela corresponde a uma situação no qual esses salários pagos são inferiores ao valor da força de trabalho, impedindo que essa classe se reproduza em suas condições normais. Num sentido científico. Sobre isso, inclusive, eu quero deixar aqui a recomendação de um livro muito bom, que é o livro A Dialética da Dependência, do Rui Mauro Marini. Não é um livro fácil, já adiantando, não é um livro tranquilo de ler, é um livro que você precisa bater cabeça, mas, como qualquer outra coisa na vida, né? Você vai aprendendo ao longo do tempo. Livro muito bom, que ajuda a entender muito essa perspectiva. Então, a questão da superexploração do trabalho, ela é recorrente e ela é histórica no Brasil.
ela atinge muito mais essas camadas precarizadas e a tendência é que ela expanda sua precarização para outros setores da classe trabalhadora. E sobretudo a partir de 2016, em que a gente viu um avanço cada vez mais sistemático das forças do capital sobre o valor da força de trabalho, isso se tornou gritante, inescapável, né? Não é à toa que o movimento VAT, movimento que foi que uma das conduções foi o Henrique Azevedo e depois se expandiu para todo o Brasil e que depois tem outros representantes e que hoje está gerando até uma PEC, ganhou tanta notoriedade. Porque é um problema que é impossível de ser ignorado. Impossível de ser ignorado, tá? Porque a questão da jornada de trabalho é algo que afeta a todos os brasileiros, a toda a classe trabalhadora. Todo mundo. Todo mundo está exausto. Todo mundo está cansado de trabalhar. Todo mundo está cansado de trabalhar. E é importante porque aí a gente vê que a luta pelo fim da escala 6x1, que é a nossa pauta desse ano, o fim da escala, a escala 6x1 vai cair esse ano. Vai cair. E a gente vai implementar a jornada de 30 horas semanais, sem redução salarial, na escala 4x3. E isso não só é necessário, como é possível. Como é possível, tá? Vai ter muita gente falando que não, é utopia, é não sei o que lá. Cara, se a gente não se guiar pela utopia, se a gente não se guiar por uma estratégia que nos coloque nesse lugar, a gente vai fazer o quê? Vai ficar aceitando migalha? Vai ficar agradecendo, ai, obrigado, porque aumentou o salário mínimo em tamanho real em R$18. E aí tem que ficar calado, né? Aí tem que falar que a economia está bombando, que a economia está voltando. E desculpa, gente, isso é um delírio. É um delírio. Isso é um delírio. Falar que o Brasil está melhorando de vida estruturalmente, substancialmente, é um delírio. Basta você olhar a situação do lado de fora da rua. Tá ligado? E muito disso tocado porque ainda não estava sendo aplicada, nos últimos 2 anos, de maneira afrontosa, as políticas do arcabouço fiscal. Esse ano que o bagulho vai pegar mesmo, né? Aí vamos ver. Porque já anunciou corte de gastos, o governo já sancionou o fim do DPVAT, já tá anunciando cada vez mais. Aí programa de isenção de IR de até R$5.000 fica para depois. Segunda parte da reforma tributária fica para depois. Agora, dizer que o Brasil voltou a ser um país de classe média é um delírio. É um delírio, é uma sacanagem, é uma putaria com o trabalhador. Uma putaria com o trabalhador. Essa que é a real. É uma putaria com o trabalhador. Putaria. Tá? E aí o que acontece é o seguinte. Nesse cenário em que as coisas pioram cada vez mais, a questão da luta pela redução da jornada de trabalho se torna um ponto central. Porque ela diz respeito a uma experiência coletiva e compartilhada por todos os membros da classe trabalhadora. Tá todo mundo cansado. Tá todo mundo exaurido. Tá todo mundo puto da cara. Porque não aguenta mais trabalhar. Porque a vida se tornou trabalho. Porque muita gente, a primeira coisa que acorda, que faz quando acorda é ligar o computador. Porque vai ver e-mail, porque vai ver coisa. E aí precisa pegar 2 horas de transporte, de ida, 2 horas de volta, para trabalhar na 6x1, para poder fazer banco de hora, e sem ganhar hora extra. E depois pegar folga e não se sabe quando. Porque tem que ser acordado, negociado. Então, a luta pela redução da jornada de trabalho, ela é fundamental, porque ela ganha e consegue um caráter de mobilização que não é só de hoje, não. Não é só de hoje, não. A luta pela redução da jornada de trabalho, ela é uma luta histórica da classe trabalhadora. Histórica. O Marx estava lutando pela redução da jornada de trabalho lá em 1800 e Guaraná com rolha. Entendeu? Quando ele estava fundando a Associação Internacional dos Trabalhadores, ele estava lá, lutando pela redução da jornada de trabalho, naquela época, na redução para 10 horas de trabalho. E no Brasil é a mesma coisa. No começo do século XX, a jornada de trabalho máxima permitida era de 3.600 horas anuais de trabalho. Anuais de trabalho. Tá? Nos anos 10 e nos anos 20, a gente tem uma mobilização e uma movimentação muito grande por parte dos setores da classe trabalhadora. Então, por exemplo, em 1906, vai ser fundada a Confederação Operária no Brasil.
Em 1911 vai ter greve geral. Em 17 tem greve geral. Nos anos 20 tem a fundação do Partido Comunista Brasileiro e da Confederação Geral dos Trabalhadores. Então você tem uma movimentação que vai acontecendo por parte de vários setores que vai encabeçando a luta pela redução da jornada de trabalho. Até que em 1930 é aprovada a primeira redução da jornada de trabalho, que vai cair, vai fazer com que a jornada de trabalho caia de 48 horas semanais. É isso? Não, aliás, que vai diminuir a jornada de trabalho, naquela época, para 48 horas semanais. De limite, 48 semanais. Né? Só que isso vai ser feito nos anos 30, para quê? Para poder tentar fazer com que o Ministério do Trabalho, que na época era governado pelo Getúlio Vargas, pudesse ter controle e um certo gerenciamento sobre os movimentos da classe operária. Então essa é uma outra coisa importante. O movimento pelo fim da escala 6x1 não pode se tornar um movimento meramente de caráter institucionalizado. Um movimento que agora a gente olha e fala, não, agora apresentou a PEC da Erika Hilton, agora apresentou a PEC, então já era. Agora é só esperar. Isso é uma cagada. Isso é uma cagada. Tá? Isso é uma cagada. Por quê? Porque isso fere diretamente a própria capacidade e autonomia da classe trabalhadora em se mobilizar e pleitear por mais. E pleitear por mais. É a mesma coisa, a gente tá olhando esse parlamento. Tá olhando o Senado, tá olhando o Congresso. Vocês acham que o Congresso vai se guiar por algum tipo de republicanismo? De democracia em abstrato? Acorda pra vida, querida. Acorda pra vida. Não dá pra achar que esse movimento pode ser um movimento colocado meramente pra institucionalidade. Não dá, porque isso significa perder a esteira da história. Significa perder a capacidade de mobilização. Isso acontece nos anos 30, nos anos 60, em que a ditadura empresarial militar vai apertar cada vez mais o trabalhador com as políticas do PAEG, do arroxo salarial. É nos anos 80 que a gente vai ter uma nova movimentação, nas greves do ABC, num novo florescer do movimento sindical, e que vai conseguir puxar a partir da fundação da CUT em 83, a partir pela greve, teve uma greve pela redução da jornada de trabalho em 85. Tem uma greve pela redução da jornada de trabalho, tem a greve dos operários da CSN, que é recebida com tiros, com fuzil do exército, e que mobiliza a classe, e que está lá articulando a classe. Depois você tem uma mudança que vai ser muito importante, que é a redução para as 44 horas semanais, que é o que a gente tem hoje. E que permite com que qualquer escala possa ser feita, como é, por exemplo, a escala 6x1. Então a escala 6x1, ela não é uma escala obrigatória. Ela não é obrigatória. O patrão não é obrigado a colocar o trabalhador na 6x1. Não é. Ele não é obrigado. Por que ele faz isso? Porque para ele sai mais barato. Porque para o capitalista, para o empresário, essa escala sai mais barato. Porque ele vai conseguir fazer com que o trabalhador trabalhe mais horas, mais dias, e que, portanto, ele vai acabar fazendo mais horas, e que, portanto, ele vai conseguir engalbelar esse dinheiro no bolso. Entendeu? Então, a escala 6x1 não é obrigatória. Ela não é mandatória. Ela é colocada, determinada pela empresa. Por quê? Porque legalmente pode. Porque legalmente isso é permitido. Depois disso, nos anos 90, a última grande greve que a gente vai ter por parte dos setores organizados da classe trabalhadora, vai ser em 95, a greve dos petroleiros, que vai impedir a privatização da Petrobras. De 95 pra cá, é só derrota. Só derrota. Só derrota estratégica da classe trabalhadora. Só derrota estratégica nesse sentido. Só derrota. E aí, a gente tem uma mudança de paradigma, de horizonte estratégico, por parte das grandes centrais sindicais, que tá mostrando seu resultado aí. Né? Que é essa ideia de não, vamos conseguir resolver pela institucionalidade, vamos priorizar o parlamento, priorizar conquistas políticas, uma coisa mais dialogada, e o resultado tá aí. O resultado tá aí. Reforma trabalhista aprovada em 2017, nenhum pio para derrubar isso, poucos pios para derrubar isso por parte do governo federal, as grandes centrais pouco mobilizadas, não representam mais uma ameaça, tanto que isso foi dito
pelo André Esteves, presidente do BTG Pactual, no vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal. Bota a thumb do vídeo aqui, ou aqui, onde você quiser, tanto faz. Bota aí, por favor. Depois coloca o card dele nesse tempo aqui, tá? Por favor. Então aqui, o cara falando que a esquerda acabou. E aí, nesse cenário de profunda desmobilização, de golpe de 2016, de governo Temer, de governo Bolsonaro e de continuidade do programa da Ponte para o Futuro com o governo Lula, a luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho, dá um novo respiro para a classe trabalhadora. Um respiro. Um respiro não só de ninguém salta a mão de ninguém, um respiro de caráter defensivo, mas um respiro ofensivo, que mostra para a classe trabalhadora que se ela estiver mobilizada, organizada e estiver macetando, ela consegue transformar essa pauta numa pauta pública, conduzir o debate, fazer com que as pessoas falem sobre isso. E aí, nessa mobilização, nessa movimentação, depende de nós, membros da classe trabalhadora organizados, transformar essa pauta em realidade. E não achar que o fim da escala 6x1 vai se constituir de maneira perfeita, de maneira final, no parlamento. Porque não foi assim que a jornada de trabalho reduziu em 1930. Não foi assim que a jornada de trabalho reduziu em 88. E não vai ser assim que a jornada de trabalho vai diminuir agora em 2025. Não vai ser assim. Então é fundamental que a gente entenda qual que é a importância dessa luta, porque ela diz respeito a uma possibilidade de engajamento e de organização que há 30 anos a gente não via. Há 30 anos. 40 anos. Há 40 anos não se tem a classe trabalhadora nas ruas, mobilizada, articulada. Há 40 anos. E jogar essa possibilidade, esses termos, só para o Congresso, para o Parlamento, esperando que a democracia burguesa vá fazer seu papel, é enterrar a pauta. Enterrar e jogar sal em cima, para nada mais crescer. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. A gente viu nos últimos 30 anos um processo de domesticação da esquerda. Uma esquerda que caminha cada vez mais para a direita. Que caminha cada vez mais para o cumprimento do projeto liberal, do projeto dependente do capitalismo brasileiro. E que olha para as coisas muito pequenininhas e fala, nossa, tá bom, né? Senão o fascismo volta. E deixou de mobilizar. E deixou de articular o povo na rua. Por isso que 2025 vai ser o ano em que esta porra vai cair. Presta atenção. 2025 será o ano em que a escala 6x1 vai cair. Vai cair. Vai cair e vai cair pelas nossas mãos. Vai cair pela nossa mobilização. Tem que cair. Tem que cair. Porque a gente precisa devolver o ímpeto e o espírito da classe trabalhadora em se organizar e não ficar refém do conformismo. Não ficar refém dessa indiferença, ficar refém da expectativa mágica de que isso vai ser resolvido pelo diálogo, pela razão universal. Não! Quem muda a realidade da classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora. Vide aí, por exemplo, o que está sendo feito lá no Rio Grande do Sul pelos camaradas do PCBR com relação à rede de supermercados Zafari, que implementa uma escala 10x1 e que, graças a essa agitação, a essa denúncia e a essa movimentação, está tomando pressão. E tem que tomar mais pressão. Precisa de mais pressão. A gente precisa fazer mais pressão. Porque senão a gente está perdido. Então, não é depender especificamente de ninguém. Então, um movimento que começa, né, nessa projeção com o Rick Azevedo, não é um movimento do Rick Azevedo. Não é um movimento da Erika Hilton. Não é um movimento de alguém. É um movimento nosso.
É um movimento dos trabalhadores na escala 6x1 e é um movimento dos trabalhadores fora da escala 6x1. Porque a gente precisa prestar toda a nossa solidariedade, todo o nosso empenho, toda a nossa força para ajudar a organizar esses setores. Os setores mais precarizados, mais marginalizados, que ganham mixarias, que trabalham incessantemente e que perdem a vida. E que fundamentalmente perdem a vida, porque deixam de participar de evento com a família, deixam de ir para os aniversários, deixam de frequentar espaços com seus amigos, deixam de viver. Deixam de viver. Para que a gente possa começar 2025 com esse ímpeto, a gente precisa organizar essa luta. Precisa trazer essa luta ainda mais para a boca do povo. Para que o povo fale sobre isso, tenha noção do que está acontecendo. Porque o fim da escala 6x1 não é algo que diz respeito ou interessa somente os trabalhadores da escala 6x1, mas é parte de um processo que diz respeito a toda a classe trabalhadora, que mais cedo ou mais tarde será afetada pelas medidas de precarização das condições de trabalho e que vai ter a sua vida extraída de maneira vampiresca por parte dos capitalistas e de seus associados, sejam eles do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, por todos eles. Por todos eles. É um tema que diz respeito a todos nós. Todos nós. Todo mundo. Todo mundo que é trabalhador precisa ser frontalmente contra a escala 6x1. Frontalmente contra. E a gente precisa desmistificar todas as mentiras que existem em torno disso, né? Que a escala 6x1 vai diminuir a produtividade, vai quebrar o empresário, vai isso, vai aquilo. Isso é balela. Presta atenção, isso é balela. Isso é balela, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é discursinho liberal para pegar você, para tentar te convencer do que o que é bom para eles é bom para você. E não é. E não é. A meta desse ano é o fim da escala 6x1 e a implementação das 30 horas semanais sem redução salarial. Nada menos do que isso. Não pode ser nada menos do que isso. Porque isso diz respeito não ao futuro da classe trabalhadora, mas ao presente da classe trabalhadora. Isso é hoje para a classe trabalhadora. O fim da escala 6x1 será a nossa vitória de 2025. E nós vamos fazer por onde? E é esse o papo. Feliz 2025. Bora para a mobilização, se organize e faça a adesão a essa pauta tão fundamental para o nosso presente, tão essencial para a nossa realidade. Não dá mais para depositar a confiança no conformismo dessa tradição. Bora, pavão misterioso, pássaro formoso. Sai voando, caralho, foguete não tem ré. Tá bom? É nóis. Valeu.